Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Academia Sergipana de Medicina e da Universidade Federal de Sergipe, damos as boas-vindas a todos neste auditório para a sessão conjunta especial que celebra o centenário do nascimento do médico João Cardoso Nascimento Júnior, patrono da cadeira 18 do Sodalício e primeiro reitor da Universidade Federal de Sergipe, que neste ano também celebra o seu jubileu de ouro. Sejam bem-vindos, confrades de todas as academias, colegas médicos, familiares do homenageado, em especial Dona Juraci Flores Cardoso e convidados em geral. Sejam todos muito bem-vindos. Encarrego-me dessa atribuição hoje por duplo motivo. Primeiro, pela habitualidade a mim concedida para conduzir as solenidades da Academia desde a sua fundação há 24 anos. Segundo, pelos laços que nos unem à família do homenageado, de prazeroso convívio, graças principalmente à amizade de minha esposa Cristina, filha de Antônio Garcia, com as meninas de João Cardoso. Entre elas, Márcia, Silvana, mais notadamente esta última, que veio de Brasília especialmente para esta solenidade, acompanhada do esposo André Leal, dos filhos Daniel e André. A minha saudação também aos demais filhos do Dr. João, Ângela, João Cláudio, Luciano e a todos os demais membros da família aqui presentes. Sintam-se todos como se estivessem na sala do nosso homenageado. Por isso mesmo, pelos motivos que citei, principalmente do último, não hesitei em contar para vocês agora, em rápidas palavras, o que encontrei ontem à noite, ao rebuscar velhos papéis em nossa casa. Um discurso, manuscrito, de saudação ao Dr. João Cardoso, feito por Antônio Garcia, no banquete oferecido pelos seus amigos quando de sua saída da reitoria, no ano de 1972. Peço permissão para ler dois pequenos trechos. Abre aspas. O lago ou o mar estão tranquilos. O marulá é apenas a representação fônica das reminiscências que a brisa da saudade faz surgir quando acaricia sentimentalmente a sua superfície. Não há lugar nem motivação para a polêmica das ondas, nem para o assobiar estridente do rodopio dos ventos. Sabemos que esta paz foi conquistada com árduas lutas e ninguém consegue a liberdade sem o preço das angústias. Fausto Cardoso diria, sem o sangue. Moisés, sem o suor do rosto. E Jeová, sem a dor. Mas João Cardoso Nascimento Júnior, interpretando-as na conduta de sua personalidade, demonstraria que tal é conquistada pela compreensão. 2. Quanto a mim, pessoalmente, laços coloridos nos envolvem nas sobrinhas espirituais de Dona Valdete, minha esposa, e de Juraci, sua esposa, nos risos e esperanças de Márcia, Silvana e Cristina, que estão, como cantaria Machado de Assis, naquela idade inquieta e duvidosa, que não é dia claro e já é alvorecer, entreaberto o botão, entre fechada a rosa, um pouco de menina, um pouco de mulher. E conclui, João Cardoso, parece que acabei resumindo o que o corpo docente esperava fosse feito neste banquete, oferecido à vossa magnificência. O fardo da implantação da universidade não lhe fez curvar a cabeça ante o seu peso, e deixa a reitoria permanecendo na memória e na saudade de todos. Antônio Garcia. Meus amigos, essa solenidade é para reverenciar a memória de um homem iluminado, de um ser de luz. Ela conta também com o apoio da Sociedade Médica de Sergipe e da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Com esse introito, passamos a compor o dispositivo desta sessão, convidando para compor a mesa o presidente da Academia Sergipana de Medicina, o Dr. Roberto César Pereira do Prado.
O magnífico reitor da Universidade Federal de Sergipe, o professor Ângelo Antonioli. O presidente da academia, o secretário adjunto da Saúde, aqui representando o senhor governador, doutor Valberto de Oliveira Lima. O doutor José Anderson Nascimento, presidente da Academia Sergipana de Letras, neste ato representando todas as academias literárias aqui presentes. Representando a família, o neto, o senhor Daniel Cardoso Leal. Convidamos o orador oficial desta sessão, o acadêmico José Abud. E, finalmente, para compor esse dispositivo, o doutor Mário Adriano, pró-reitor de Assuntos Estudantis, aqui, representando todos aqueles que compuseram a comissão organizadora dessas festividades, atendendo uma portaria da reitoria. Eu gostaria de destacar aqui a presença do doutor Antônio Paixão, membro da comissão, doutor Paulo Amado, também membro da comissão, além do próprio doutor Roberto César, também representando a universidade. Gostaria de registrar aqui a presença do secretário de Estado da Cultura, doutor João Augusto Gama, do acadêmico de Letras, doutor Luiz Fernando Sotelo, do desembargador Netônio Machado. Sintam-se todos bem-vindos. Composto o dispositivo, solicitamos a todos para que, em posição de respeito, possamos cantar o hino nacional brasileiro. Ele será executado em vídeo, com imagens de integrantes do quadro acadêmico e que se foram do nosso convívio, mas permanecem vivos em nossa eterna lembrança. A execução do hino é da banda do 28BC e a participação do coral é da Sociedade Filarmônica de Sergipe. Eu peço apenas que abra um pouquinho o espaço para que todos possam prestar essa homenagem e pedir ali ao rapaz para apagar só essa fileira de luz aqui na frente, por favor. Gostaríamos, um minutinho também, de registrar a presença do doutor Renato Amorim, representando o Conselho Regional de Medicina. Doutor Renato, seja bem-vindo.
Luzes, desculpem o ritmo frenético das legendas. Eu não sei o que aconteceu aí com o operador. Coisas de tecnologia. Passamos a palavra ao ilustríssimo senhor presidente da Academia Sergipana de Medicina, o acadêmico Roberto César Pereira do Prado, para proceder à abertura da sessão. Declaro aberta a sessão solene conjunta da Academia Sergipana de Medicina da Universidade Federal de Sergipe para celebrar o centenário do Dr. João Cardoso. Gostaria de transmitir o comando dessa sessão para o magnífico reitor Ângelo Antonioli, da Universidade Federal de Sergipe. Minhas senhoras e meus senhores, uma boa noite. É um grande prazer estar aqui representando a universidade, junto à SOMESE, para tamanho evento. E passo a palavra ao presidente. Neste momento, então, passamos a palavra ao mestre de cerimônias para anunciar a próxima atividade. Para fazer uso da palavra pela Academia Sergipana de Medicina, convidamos o acadêmico Dr. José Abud, ocupante da cadeira 18, que tem como patrono o Dr. João Cardoso, professor, aposentado da Universidade Federal de Sergipe, poeta, escritor, membro da Academia Sergipana de Letras, criador e coordenador do suplemento literário Arte e Literatura, que por muitos anos ilustrou as edições dominicais da Gazeta de Sergipe e cujo acervo completo foi doado pelo coordenador, há poucos dias, pelo coordenador da Academia Sergipana de Medicina, a quem nós agradecemos. Autor homenageado na primeira antologia da Sobrame Sergipe. Com a palavra, o Dr. José Abud. Autoridades presentes ou representadas, confreiras e confrades da ASM, Academia Sergipana de Medicina, da ASL, Academia Sergipana de Letras, e da Sobrames, Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, Regional Sergipe. Senhora Juraci Flores Cardoso, esposa, filhos e familiares do magnífico reitor João Cardoso Nascimento Júnior. Senhoras e senhores, o tempo, para Paulo Coelho, pode apagar a lembrança de um rosto, um corpo, mas jamais apagará a lembrança das pessoas que sonham fazer, em poucos instantes, grandes momentos. Para J. Palácios, o que fazemos sobrevive a nós. Sem recordação, chegará a época em que não existirão seres humanos para recordar que alguém sequer existiu, ou que alguém, alguma vez, fez alguma coisa. Porque nós somos o que fazemos, o que não se fez não existe. Admitimos ser quase impossível resumir, em alguns poucos minutos, uma existência profícua de quase 70 anos. Recordar alguém que por algum tempo foi, na visão de muitos, injustamente esquecido. É a tarefa que nos propomos. E lembrando de Samuel Johnson, ninguém pode escrever a vida de um ser humano se não tiver, pelo menos, convivido com ele.
Temos quase certeza de que, se João Cardoso imaginasse esse mergulho, mesmo pequeno em sua existência, pensaria como Fernando Pessoa: se depois de morrer quiser escrever a minha biografia, não há nada mais simples, tem só 2 datas, a de meu nascimento e a da minha morte. Entre uma e outra, todos os dias são meus, sou muito fácil de definir. Vivemos, como colegas docentes da Faculdade de Medicina, a oportunidade da convivência, na coincidência dos horários de aula. Uma pessoa simples, acessível, culto, querido por seus alunos, que, quando retornou após a reitoria, era o mesmo de antes, a quem não apetecia falar sobre o passado e que torcia de coração pela sua universidade. Mas vamos fazer as presumíveis vontades do Dr. João. Nasceu em Piquete, estado de São Paulo, em 1º de junho de 1918 e faleceu em Aracaju em 8 de janeiro de 1988. Porém, não vamos esquecer as datas mais marcantes de sua vida. 19 de dezembro de 45, formatura em Medicina pela Universidade Federal da Bahia. 22 de 12 de 45, casamento com a baiana de Itambé, companheira presente por toda a sua vida. 1947, início do seu trabalho como médico em Aracaju. 1964, professor da Faculdade de Medicina, disciplina Higiene, Medicina Preventiva e do Trabalho. 1968 a 1972, primeiro reitor da Universidade Federal de Sergipe. Ao ser fundada a Academia Sergipana de Medicina, em 1994, e assumíamos a cadeira de número 18, de que ele era o patrono, novamente o pediatra e o geriatra tiveram seus destinos cruzados. Ele, já no plano superior, foi falecer anos antes. Dentre as normas da academia, caberia ao novo ocupante, se vivo ainda estivesse, em 2018, por ocasião do seu centenário, fazer seu necrológico. Como fazê-lo? Um relato cronológico de sua vida, o segundo lê do Ivo, não proceder, como a maioria dos biógrafos, quem pensa explicar a obra a partir da vida, quando o correto é exatamente o contrário, trata-se de explicar a vida através da obra. Optamos pela segunda hipótese e pesquisamos entre os colegas médicos, muitos hoje já falecidos, pessoas com quem conviveu, seus alunos e os professores da universidade, qual foi realmente sua contribuição, seja como médico, professor ou reitor, para o estado de Sergipe. O médico João Cardoso. O Dr. João iniciou sua atividade profissional no então Departamento de Saúde Pública do Estado. Naquele tempo não havia possibilidade de residência médica, de especialização, de doutorado ou mestrado. Mas ele não poupou sacrifícios para a aquisição de novos conhecimentos, deslocando-se com a família e filhos pequenos para outros estados, sobretudo o Rio de Janeiro. Exerceu por pouco tempo a medicina em consultório. Sentia-se melhor dedicando-se à medicina preventiva e às carências dos menos favorecidos. Trabalhou também na Legião Brasileira de Assistência, nos hospitais Santa Isabel e Cirurgia, do qual foi, inclusive, diretor. Exerceu também a função de diretor da Faculdade de Medicina, de onde se afastou para assumir a reitoria. Chefiou a Casa Maternal Amélia Leite até a data do seu falecimento e foi representante da Unicef em Sergipe. Foi membro atuante da SOMESE, Sociedade Médica de Sergipe, do CREMESE, Conselho Regional de Medicina de Sergipe, tendo participado das discussões sobre a criação da Faculdade de Medicina e, posteriormente, da Universidade Federal de Sergipe. Como profissional, seguiu rigorosamente os ditames do juramento de Hipócrates em todos os seus artigos e foi um seguidor do Código de Ética Médica. Foi escolhido patrono da cadeira de número 18 da Academia Sergipana de Medicina por seus méritos pessoais e profissionais. Como muitos médicos de ontem, hoje e sempre, era amante da música dos grandes mestres, dos clássicos da literatura universal, que funcionavam como verdadeiros bálsamos diante dos dilemas tão presentes no dia a dia da profissão. Sua vida médica foi pautada pelos dizeres de Pedro Nava. A medicina, antes de mais nada, é conhecimento humano. E isso está tanto no livro de Patologia Clínica, como nas obras de Proust, Flaubert, Balzac, Rabelais, poeta de hoje e de ontem, dos modernos como dos antigos.
João Cardoso, professor da Faculdade de Medicina. Depois da medicina, ensinar para ele era, como disse Dom Pedro II, a missão maior e mais nobre que existe: dirigir as inteligências juvenis e preparar os seres humanos para o futuro. Tinha plena consciência do dizer de Jô Soares sobre o ensino em nosso país: o material escolar mais barato que existe na praça é o professor. Mas não concordava em nenhuma hipótese com Júlio Camargo: o professor é inteligente, mas não é inteligente ser professor. Conhecia como poucos as limitações dos alunos vindo do ensino médio ineficiente, mas também as limitações do ensino superior. Procurava, por meio de um excelente relacionamento com os jovens, com a didática brilhante e facilmente assimilável, fazê-los compreender a dimensão social do ensino, que, como Gadotti sabia, é o que pode fazer o ser humano de amanhã comprometer-se com os interesses da sociedade. Seus alunos tinham uma mistura de carinho e respeito pela sua pessoa, que o tempo não conseguiu apagar, e foram eles que, diante do esquecimento pela instituição, do papel do Dr. João na consolidação da universidade, por meio da comissão, criada pela Resolução número 6/2000 do CONSUL, Conselho Universitário, reunindo os departamentos de Medicina, Enfermagem e Odontologia, sugeriram o nome do Dr. João para o Hospital Universitário. Assim, concordavam com Rubem Alves: ensinar é um exercício de imortalidade, que de alguma forma se continua a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia das palavras. Um professor assim não morre jamais. E como Victor Hugo, os mortos não são seres ausentes, são seres invisíveis, jamais esquecidos. Dr. João, o reitor. Ao tentar analisar a escolha do Dr. João Cardoso para primeiro reitor da nova universidade, sonho acalentado por todos os sergipanos por anos a fio, motivo de tantas demoradas e complexas discussões, uma pergunta nos vem à mente: como e por quê? Em havendo outros diretores das faculdades que se associavam, sendo que se poderia chamar de sergipano da gema, optou-se pela escolha, e por unanimidade, do forasteiro de Piquete, estado de São Paulo, que de sergipano tinha somente a origem paterna. Receio do desafio da empreitada, outras e mais amplas aspirações pessoais, possíveis perdas monetárias em relação aos atuais ganhos, seria acaso ou destino. Ora, para François Maria Binet, vulgo Voltaire, não existe acaso. Para Jorge Bernardes, o que chamamos acaso talvez seja a lógica de Deus. Então, seria destino para Schopenhauer: se o destino existe, ele embaralha as cartas e nós jogamos. Prevaleceu, então, quem apresentava os maiores e melhores requisitos para a função, independente do seu local de origem. Então, somente 4 anos, João Cardoso conseguiu reunir, no mesmo espaço, quase parte de algumas das unidades dispersas, ampliar em muito o número de alunos e professores, e não se omitiu em procurá-los quando se fez necessário na Bahia para suprir as demandas da Faculdade de Medicina. Fez a reforma universitária, criou novos, variados e necessários cursos, e mesmo sofrendo censura por parte de alguns membros do Conselho Diretor, jamais deixou de prestigiar o corpo discente da instituição. E no que consideramos a parte mais humanitária de sua administração, fruto de sua consciência democrática, defendeu, da expulsão da universidade, uma 30 de jovens alunos que, graças ao seu empenho na atualidade, funções relevantes na política, na administração e na cultura, papéis relevantes no Estado de Sergipe. Para se tentar compreender os motivos que o levaram à recusa em permanecer no cargo, repugnava o continuismo e tinha vívida na lembrança quanto lhe custara e a sua família aqueles 1.460 dias. Não havia motivos de saúde, pois reassumiu de imediato a cátedra, onde permaneceu até a aposentadoria, e, logo depois, a Secretaria de Estado da Educação e Cultura. Com tantos e tão grandes feitos, então, porque o primeiro reitor da universidade foi esquecido, a ponto de Núbia Marques, considerando-a como sua filha, tê-la acusado de esquecimento. Antes, em artigo publicado do Jornal da Manhã, fizera referência ao que chamou de a difícil reitoria, apontando as dificuldades enfrentadas e superadas.
Por ocasião da comemoração dos 20 anos, ele sequer foi lembrado. E mais, no site da universidade, na comemoração aos 35 anos, nenhuma referência a seu nome em artigo publicado pelo então reitor. Não compete ao médico, ao colega e ao amigo julgar, mas lembrar que em 16 de novembro de 2000, 12 anos após seu falecimento, em ata da reunião ordinária do Conselho Universitário, consta que, abre aspas, o professor João Cardoso Nascimento Júnior, professor fundador do curso de Medicina, disciplina Higiene e Medicina Preventiva, primeiro reitor da UFS, responsável pela instalação, organização funcional e, mais do que tudo, defensor da autonomia universitária e dos princípios democráticos e da liberdade de expressão, tendo enfrentado a ditadura militar, salvaguardando a universidade da interferência do autoritarismo. Lembrando ainda que a UFES está em débito com o professor João Cardoso, cujo nome nunca recebeu as homenagens devidas, fecha aspas. Pela resolução número 15 de 2000, abre aspas, considerando as manifestações dos diversos departamentos, medicina, enfermagem e odontologia, hospital universitário e o diretório acadêmico Augusto César Leite, resolve denominar o Campo da Saúde, localizado a Rua Cláudio Batista, sem número, bairro Santo Antônio, nesta capital, de Campos de Saúde, professor João Cardoso Nascimento Júnior, fecha aspas. E no artigo 2, abre aspas, determinar que o hospital universitário não deve receber indicação de nome, porque isso resultaria em injustiça para os que, eventualmente, não fossem escolhidos, fecha aspas. Entretanto, no site da universidade sobre o hospital universitário, não há nenhuma referência até agora dessa dualidade, desconhecida, portanto, do público em sua quase totalidade. Se perguntássemos a um lavrador, semi ou mesmo analfabeto, qual a fase mais crucial da sua plantação, ele provavelmente diria a semeadura e o período de brotação. Aos pais, os momentos de maior atenção para com os filhos, a primeira infância e os primeiros passos. Para uns poucos, o mais importante é o fruto, mas o lógico seria a semente, na verdade, a origem de tudo. Há uma citação de Denot Drouet bastante oportuna. Para fazer um pêssego é preciso um inverno, uma primavera, um verão, um outono e uma abelha, muitas noites e dias, e sol, e chuva, pétalas rosadas com pólen, tudo para que a boca possa saborear em poucos minutos de prazer. Imaginemos o que ele precisou superar para administrar os primeiros anos da instituição. Finalmente, comemorando 50 anos, a UFS, 30 anos após a morte do Dr. João, concede-lhe o título de Dr. Honoris Causa. E em artigo publicado na edição fim de semana, 12 a 14 do mês passado, do Jornal da Cidade, o atual magnífico reitor publicou artigo sobre o título Universidade Federal de Sergipe, Patrimônio dos Sergipanos, onde faz justiça a quem a instituição tanto deve. É de Henrique Langford. A afirmação de que a biografia dos grandes mestres lembra-nos que podemos fazer de nossas vidas algo sublime. E ao morrer, deixar atrás de nós pegadas na areia do tempo. Mas cabe a nós não permitir, em nenhuma hipótese, que o esquecimento as apague. Muito obrigado, doutor Abud, pela sua manifestação. Para o seu pronunciamento, convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal de Sergipe, o professor Ângelo Antonioli. Reitero os cumprimentos de uma boa noite às senhoras e aos senhores. Eu quero inicialmente cumprimentar esta mesa de pessoas, de amigos, da qual eu tenho o prazer de estar presente. Quero iniciar cumprimentando meu caro amigo, professor Roberto César, presidente da Academia Sergipana de Medicina, e dizer que Roberto é um amigo de quando eu cheguei aqui, também cheguei de São Paulo, estava falando para Roberto, olha, quis o destino que eu seja o segundo paulista que vem para cá há 25 anos atrás, e conheci Roberto, fomos colegas de departamento, na época professor de Fisiologia. Um prazer, Roberto, estar acompanhando contigo a presidência da SOMES. Quero cumprimentar também o nosso professor, também um amigo, José André Nascimento, presidente da Academia Sergipana de Letras, e neste ato aqui, representando todas as academias literárias aqui presentes. Bem-vindo, professor, me permita assim chamá-lo.
Quero cumprimentar também Valberto de Oliveira, secretário adjunto da Secretaria de Saúde, e nesse ato representando o nosso governador do Estado. É um prazer estar aqui contigo. Quero também cumprimentar o senhor Daniel Cardoso Leal, aqui representando a família. Cumprimentando o senhor, quero cumprimentar toda a família, da qual tenho o João Cláudio como um amigo também, um caminhante da 13. Mando um abraço para João. Ao acadêmico José Abud, orador da oficial, é um prazer encontrá-lo, professor, e dizer que é uma honra estar aqui. O senhor tem a história cravada nessa casa e na casa do saber, que é a universidade, e é uma honra, após longo tempo, estar aqui e conhecê-lo. Ao meu caro amigo também, professor Mário Adriano, pró-reitor de estudantis, aqui represento todos os que compuseram a comissão organizadora nessa festividade, atendendo a portaria da reitoria da nossa universidade. Mário Adriano também é um talentoso professor, que tem a história também construída na Universidade Federal de Sergipe, e que certamente, junto com o Roberto, junto com os outros colegas, com o Paulo Amado, fizeram um belo trabalho para que a gente pudesse chegar aqui hoje. Parabéns, Mário, e leve os cumprimentos a todos que fizeram essa equipe de trabalho. Eu vou agradecer inicialmente a essa oportunidade e mencionar o tema do primeiro reitor, porque realmente foi o primeiro reitor e, depois de tanto tempo, está 50 anos depois da criação da universidade, ter uma oportunidade de estar à frente da universidade é uma honra inigualável. É uma sensação de prazer muito grande. O professor João Cardoso Nascimento Júnior se sobressai dentre uma gama de pioneiros responsáveis pelo sonho pela materialização da Universidade Federal de Sergipe. A única universidade pública do estado de Sergipe é responsável pela formação de inúmeros sergipanos. É casa do saber, responsável também por mais de 90% da produção científica do estado de Sergipe, e está inserida na vida dos sergipanos com as suas estruturas de extensão e de serviço. É relevante para todas as camadas sociais. Tenho certeza que visionários como o professor João Cardoso já sabiam da importância que aquela construção, realizadas por muitas mãos e muitas mentes, viria a ter. O primeiro reitor da Universidade Federal de Sergipe foi escolhido por sua capacidade e méritos, e muito bem desempenhou seu papel nos anos duros da ditadura militar. Atuou como excelente gestor, mas não negligenciou aspectos humanistas, ao proteger estudantes ameaçados pelo regime de exceção, por simplesmente expressarem suas opiniões. O chamado difícil reitorado foi importante na consolidação da UFES, no crescimento inicial e na resistência às ameaças, permitindo que os que sucederam tivessem maior chance de sucesso em suas empreitadas. Muito tempo se passou desde o seu reitorado e do afastamento definitivo como docente. De forma justa, reafirmamos seu papel e importância como gestor e como docente da Universidade Federal de Sergipe, outorgando, no ano do centenário do seu nascimento, o título de doutor honoris causa. Este título servirá, além do reconhecimento, para manter a memória viva de um paulista sergipano que o destino conduziu para ser o nosso primeiro reitor. Muito obrigado. Por deliberação da diretoria da academia,
Fica franqueada a palavra para os componentes da mesa, antes da fala do representante da família, para aqueles que quiserem fazer uso na mesa e em seguida no plenário. Tem pessoas aqui que gostaria de ouvir também falar, e a partir de agora, então, fica aberta a mesa. Quem quiser fazer uso dela, em seguida eu passo para o plenário. Alguém da mesa gostaria de fazer uso da palavra? Doutor Anderson. Faz favor. Doutor João Augusto Gama, secretário de Estado da Cultura, por favor. Quer com o microfone na mão? Cumprimento a mesa, na pessoa do professor Dr. Roberto César. Cumprimento o auditório e a família do Dr. João Cardoso, na pessoa de Dona Juraci. É um atrevimento para mim falar de um médico como João Cardoso na casa da medicina. Eu não me sentiria à vontade, mas me sinto à vontade para falar do reitor e do humanista que eu convivi durante os anos de 1968, 1969 e 1970. E olhando para a plateia, vejo Alício Santana, vejo aqui o Dr. Anderson Nascimento, e vejo a angústia, me lembro da angústia de Dr. João Cardoso naqueles momentos, quando em março de 1969, ele, pressionado pela 6ª Região Militar, baixou um ato cassando os nossos direitos políticos e estudantis. E nós sabíamos que Dr. João Cardoso não estava caçando nada, ele estava ganhando tempo, porque a luta de Dr. João Cardoso era para que nós conseguíssemos nos formar. Essa era a figura humana, era o reitor que nós conhecemos, que nós vivemos. Algumas vezes eu tive a oportunidade, nesses 3 anos, de ir na sua casa, na rua Vila Cristina, e acompanhei a sua angústia, a sua vida, e tenho certeza que isso refletiu na sua saúde. E esta semana eu publiquei, ou postei, como dizem na linguagem moderna, na internet, um artigo que eu escrevi no Jornal da Cidade, há cerca de 8 anos, e que peço permissão a todos para repeti-los agora. É brevezinho, não demoro não. Os reitores e os generais. João Cardoso do Nascimento Júnior era reitor da incipiente Universidade Federal de Sergipe, quando da edição do ato adicional número 5, em 13 de dezembro de 1968. A universidade havia sido instalada em sessão solene no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe em maio daquele ano. Poucos dias antes, o estudante Edson Luiz fora assassinado no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, pelas forças da repressão, provocando uma onda de indignação e protestos em todo o Brasil. Aracaju não ficou de fora e o movimento estudantil organizou uma passeata de repúdio que combinou com a missa campal no Parque Teófilo Dantas. Em agosto de 1968, com apoio do reitor, o movimento estudantil criou e instalou o Diretório Central dos Estudantes, fazendo no mesmo mês as eleições diretas para a sua primeira diretoria. Em 12 de outubro, quando da realização do 30º Congresso Estudantil da UNE, a repressão fecha o Congresso e prende no Presídio Tiradentes, em São Paulo, toda a liderança estudantil do país, incluindo a bancada de Sergipe, que é solta 15 dias depois e retorna a Sergipe para ser presa em dezembro, após a edição do ato adicional número 5, sendo liberada em janeiro de 1969. O reitor João Cardoso era um humanista e, com a sua maneira educada, que transmitia tranquilidade, não se deixava intimidar pelos militares. Após a edição do ato institucional número 5, as pressões da 6ª Região Militar em Salvador para que o reitor usasse
O famoso decreto 477, que lhe dava poderes para expulsar os estudantes enquadrados na Lei de Segurança Nacional, eram insuportáveis. Discreto e calmo, mas sofrendo muito, o reitor ganhava tempo para que os estudantes nos formássemos. Diariamente, o reitor João Cardoso enfrentava uma batalha silenciosa, às vezes nem tanto, para evitar que a jovem Universidade Federal de Sergipe fosse instrumento do ódio fascista. O general Abdon Senna era o poderoso comandante da 6ª Região Militar em Salvador, a quem o comando militar em Sergipe era subordinado hierarquicamente. Nada acontecia em Sergipe sem a chancela da 6ª Região Militar. Os assuntos mais rotineiros da vida administrativa eram considerados assuntos de segurança nacional. Nomeações de juízes, transferência de servidores, tudo passava pelo crivo militar. Na Bahia, o general Abdon Senna, às vésperas do Natal de 1969, enviou um ofício cheio de indignação ao governador Luiz Viana Filho, mandando que ele aprendesse toda a edição da obra poética de Gregório de Matos, Guerra, O Boca do Inferno, organizada por James Amado e financiada pelo governo da Bahia. Dizia o general no seu comunicado que Gregório de Matos era considerado inimigo do exército brasileiro por ser subversivo, anticlerical e imoral. O general Abdon Senna vociferava tais bobagens menos por ser passista do que por pura ignorância. Inimigos das letras, não conhecia o general nada da obra do grande poeta baiano falecido há mais de 3 séculos. Na década de 30 do século passado, durante a Guerra Civil Espanhola, que durou de 1936 a 1939, o grande Miguel de Unamuno era o reitor da Universidade de Salamanca, uma das mais antigas universidades da Europa. Filósofo, humanista, Unamuno no princípio apoiara as forças nacionalistas do general Franco contra a jovem república, mas não podia aceitar os assassinatos de Castro de Prieto, prefeito de Salamanca, e do grande poeta Frederico Garcia Lorca. No dia 12 de outubro de 1936, em comemoração ao Dia da Descoberta da América, realizou-se na Universidade de Salamanca o Festival da Raça Espanhola. O incidente é bastante conhecido como símbolo do fascismo e de sua intolerância. Estavam presentes no palco, entre outros, a esposa de Franco, o bispo de Salamanca e o professor Francisco Maldonato, que fez um violento discurso contra o nacionalismo basco e catalão, que precisava ser curado com bisturi do fascismo. Na sala, alguém gritou: "Viva la muerte!" O general Milan Astray, que tinha apenas um braço e um olho, líder falangista, acompanhou o grito necrófilo: "Viva la muerte!" Miguel de Unamuno levantou-se e disse que não podia calar-se. Às vezes ficar em silêncio é mentir. Enfrentando o fascismo e os fascistas cara a cara, Unamuno disse que a Universidade de Salamanca é o templo do saber, e ele o seu sumo sacerdote. Disse o senhor, general Milan Astray, vamos dizer sem arredores, é um aleijado de guerra. Cervantes também o era. Mas um homem sem a grandeza de um Cervantes vai querer criar como o senhor uma Espanha à sua imagem e semelhança. É o senhor que profana esse recinto sagrado. O senhor vencerá porque tem a força bruta mais que suficiente, mas não convencerá, pois para convencer precisará do que lhe falta, a razão e o direito em sua luta. Considero inútil exortar o senhor a pensar na Espanha. Dizem que o general Franco lamentou Miguel de Unamuno não ter sido fuzilado, fato que só não aconteceu, comentam os historiadores, pela presença da esposa de Franco no recinto. Pouco tempo depois, destituído do cargo de reitor, Miguel de Unamuno faleceu no isolamento.
O reitor João Cardoso do Nascimento Júnior fez da Universidade Federal um templo do saber. Resistiu. Nenhum estudante foi expulso da Universidade Federal de Sergipe. Fato único entre as universidades públicas brasileiras. Tal como Miguel de Unamuno foi seu sumo sacerdote. A Universidade Federal de Sergipe, através da coragem do seu reitor João Cardoso, reagiu à intolerância. Os reitores, o sergipano e o basco, entraram na história como exemplos de tolerância e humanismo. Os generais, o brasileiro e o espanhol, marcaram sua passagem pela expressão do arbítrio, da intolerância e da estupidez. Muito obrigado. Obrigado, secretário João Augusto Gama, pelo pronunciamento. Temos algumas pessoas ali também já inscritas, que já levantaram o dedo. Samarone. Em seguida, Marcos Amos. Doutor Abudi parece que quer fazer uma manifestação também. Samarone. Senhores da mesa e a família do homenageado e todos os presentes, para facilitar e apressar e mais gente falar, depois do depoimento de Gama, eu estava até pesquisando para fazer alguma coisa. Quando eu li o de Gama, digo, encerrou. Gama, né, se seria Nobel de Literatura se você escrevesse todos os artigos igual a esse. Muito bem. Mas eu quero só contar uma passagem que é menos conhecida e menos heróica, e menos épica, do meu conhecimento de João Cardoso. Eu já entrei na universidade depois deste período e não era mais João Cardoso o reitor. Mas senti a presença de João Cardoso pela assistente social Eduvalina. Eduvalina, depois é que eu vim saber por quê, pegava os meninos pobres das repúblicas, que não tinham como morar em Aracaju, e arrumava emprego para ser professor do Estado. Naquele tempo não tinha concurso, para você não censurar que estava furando o concurso. Como é que é Eduvalina? Eram vários. Na minha república tinham 3 pessoas empregados por conta desse contato com a Eduvalina. Eu fui professor, Tabarelzinho Itabaiana, no Colégio Arquidiocesano. Quem me colocou? Eduvalina. Eduvalina era João Cardoso. Era o prestígio de João Cardoso. Tá certo? Uma coisa fabulosa. Vou embora, estudo, faço residência, o diabo, e volto para Aracaju sem ter onde trabalhar. Não se entrava, só se entrava por peixada no serviço público. E eu, cheio de sabedoria, e o dinheiro acabando, e eu queria trabalhar. Fui atrás de Eduvalina. Eduvalina, e agora? Já formada, ela disse, rapaz, você quer ir conversar com o doutor João Cardoso? Eu digo, opa, ele me recebe, recebe. João Cardoso, eu tinha sido aluno, eu não tinha intimidade com ele. Tinha sido aluno e ele dava saúde pública num discurso desenvolvimentista. Aquele discurso lá do Chile, como é que chama? Da CEPAL, que relacionava a saúde com a economia, que era uma novidade absurda naquele momento. Tá certo? Eu lembro de muito poucas aulas da universidade. E esqueci, graças a Deus, a maioria. Mas lembro da aula, Gama, que ele dizia, João Cardoso dando aula, dizia, olha, as necessidades na saúde são ilimitadas e os recursos limitados. E nós precisamos priorizar, planejar e priorizar onde é que vai gastar o dinheiro. Isso hoje todo mundo diz, mas naquele tempo esse discurso da economia junto com a saúde era um discurso raro. Então, tinha esse conhecimento, João Cardoso. E uma vez perguntei a ele o que era homeopatia. Professor, o que é homeopatia? Ele me deu uma conferência de homeopatia. O que eu sei até hoje é da conferência lá, que ele me falou sobre homeopatia. Mas, para encerrar, e por isso minha gratidão a João Cardoso, a família fica até... Por que Samarone está se metendo nisso? Tem um motivo muito de ordem particular.
Eu, quando fui secretário da Saúde, nos vídeos de não sei quanto, nós colocamos o nome da unidade de saúde lá do Agamenon Magalhães, João Cardoso Nascimento Júnior. Tem até a foto, dona Juraci, novinha, né? Uma menina nessa solenidade. Mas deixa eu contar a história de João Cardoso cá. Aí, ele me recebeu na casa dele, me escutou, presta atenção, ele já impaciente, já idoso, né? Sem muita animação com a vida, mas me ouviu, olhando para mim, eu aflito para arrumar um emprego, me deu uma atenção absurda, né? Imerecida, porque eu estava ali só me aproveitando do prestígio dele, e no final ele perguntou o que eu vi, como é que eu ia fazer, minhas ideias de saúde pública, eu contei. Ele disse, olha, eu acho que isso aqui não vai dar certo, não. O que você está pensando tem pouca chance de dar certo. E pior, viu, não deu não. Só agora que eu estou percebendo que não deu certo mesmo, entendeu? Aí no final, eu disse, mas o que é que você queria? Pai, eu quero é trabalhar. Já estou morando de favor, e meu dinheiro está acabando, e para voltar para casa, minha mãe me expulsa de casa. Você estudou e está voltando para casa, eu quero trabalhar. Ele me deu um bilhetinho. E eu procurei o doutor Zé Machado de Souza, de quem ele era muito amigo, como era de Silvio Santana, tá certo? Outra pessoa que eu faço está aqui, o filho dele, que eu homenageio por uma questão de identidade, com Silvio, né? Ele me deu um bilhetinho. Quando eu entreguei a Machado, Machado abriu e disse, olha, meu amigo, eu tenho uma proteção a quem eu não posso negar nada. Traga seus documentos e já está empregado. Não foi aquela história de mandar vir no outro dia, não. Já estava empregado. Como você é sanitarista, você já é diretor regional de saúde da região de Lagarto. Sério? Rapaz, já comecei mandando, já comecei dando ordem, entendeu? Então, vocês, os familiares, a minha... Independente dessa grandeza de João Cardoso, era o ser humano que, sabe, tinha essa habilidade de ouvir as pessoas, né? E soube depois, por uma pessoa que eu confio muito, que era um dos homens mais eruditos, junto com Luciano Duarte, a pessoa que me contou, e pediu para eu não contar, é Bernardo. Quem me contou foi Bernardo. Então, assim, doutor João Cardoso, pronto, virei autoridade na saúde, né, por influência do doutor João Cardoso, e passei a prestar atenção, acompanhar, certo, e ver isso. E quando Gama ainda tem 2 advogados que foram expulsos em outra universidade, que você me contou, você esqueceu aqui, quem são os 2? Além de não expulsar ninguém, pegou 2 comunistas de fora e trouxe para cá, tá certo? Então, assim, minha homenagem a João Cardoso, torcedor do América, não era lá do Rio de Janeiro, soube que, quando era muito novinho, simpatizava com o comunismo e era um agnóstico. Um agnóstico muito amigo de Dom Távora e muito amigo do bispo de Recife, Dom Helder Câmara, tá certo? Então, parabéns, João Cardoso, tá certo? Querer que a universidade tenha reitor só do porte de João Cardoso, aí já é esculhambação, não tem como, né? É muita responsabilidade, ninguém está cobrando de vocês isso, que seja tudo igual a João Cardoso. E para completar o discurso de Gama, não, vocês são bons, agora João Cardoso é João Cardoso. Viu? Pare. Só para encerrar, repare. O discurso de Gama compara com o Namuno, reitor de Salamanca. O curso de medicina de Sergipe foi iniciado, teve uma importância Silvano Izquierdo, que era professor em Salamanca. Salamanca é a 3ª ou a 4ª faculdade de medicina do mundo. 3ª. Nós em Sergipe nunca brigamos por essa ligação. Nunca fizemos questões, nós somos filhos de Salamanca, devia ser uma honra para a gente, devia fazer um convênio com Salamanca. Pelo contrário, botamos Silvano Izquierdo para correr daqui,
porque disseram que ele não era registrado no Conselho de Medicina. Não foi isso? Não, esse cara não é nem registrado, o cara é uma sumidade na Espanha. Os caras aqui queriam que ele se registrasse no Conselho de Medicina e ele terminou indo embora. Então, João Cardoso, né, merece toda a nossa homenagem. Infelizmente, eu não sei fazer o discurso de Gama. Obrigado, Samarone. Mas não só ele vinha cobrando essa sessão logo no começo, né, que ele sabia que era o centenário de João Cardoso, como foi a primeira pessoa a se manifestar com um artigo também sobre o Dr. João Cardoso. Dr. Marcos Amos ali acenou também que gostaria de fazer uma participação. Bom, boa noite a todos, senhor presidente, senhor reitor. Falar sobre um pouco a visão que eu tenho própria do Dr. João Cardoso seria muito fácil e talvez muito complexa pela grandiosidade da pessoa que foi o Dr. João. Vou pegar o gancho do que o Samarone acabou de falar e do que o secretário Gama. Eu estava há 15 dias atrás, 10 dias atrás, na Universidade de Salamanca. Passei lá uns 3 dias. E recebi, pela facilidade da comunicação, o Lúcio passa para mim um e-mail, que por acaso encontrei em Madrid aqui, sem ter combinado nada. Sobre essa solenidade de hoje. E eu disse, eu não vou faltar essa solenidade. Eu já estou aqui em Aracaju, não vou faltar. Mas logo me lembrei, eu disse, Dr. João tem tudo a ver com essa universidade. Agora, o Samarone falou do esquerdo, mas tem muito mais que isso. É a terceira universidade mais antiga do mundo, a primeira é de Bolonha, a segunda é de Paris, a segunda é de Oxford e a terceira é a de Salamanca. Mas disputa a terceira ou quarta, é esse o ponto da Universidade de Salamanca. Mas o que impressiona, e eu tive a oportunidade de ver aquelas teses que estão lá, é que Dr. João tinha tudo a ver com aquela universidade, pela postura, pela elegância, pelo seu saber, e pela uma característica que os examinadores das teses sempre diziam: vai para a defesa da sua tese, mas busca o convencimento, sem o qual não passarás nessa universidade. Dr. João tinha aquela maneira elegante. Então, eu quero não prolongar, mas quero dizer que eu conheci o Dr. João como o reitor da universidade, né? O primeiro reitor da Universidade Federal de Sergipe. E eu olhava para o Dr. João, aquela elegância, aquela maneira simples no trato, mas extremamente elegante na sua maneira de ser. E eu disse, ele nasceu para ser reitor. A minha ideia que era ele traduzia o que eu pensava e o que eu penso sobre o que seria um reitor de uma universidade. Mas eu descobri que naquela época nós chamávamos de magnífico, mas eu descobri que ele era muito mais magnífico, não porque ser reitor, mas era porque ele tinha valores, e eu descobri isso quando fui seu aluno. Mas que valores? Um homem elegante, um homem que jamais levantou uma voz para agredir alguém que, por acaso, pudesse contestar um seu pensamento. Não. Ouvia, Samarone foi muito feliz nessa maneira, ouvia pacientemente e depois, de maneira sábia, dizia sua posição de maneira elegante, como ele bem o fazia. Então, a academia está de parabéns. Dr. Abud também, porque traduziu um pouco do sentimento da vida do que foi o nosso magnífico e eterno reitor, e primeiro, né? A história não pode ser esquecida, mas quero lembrar que ele é um divisor de águas do ensino superior no estado de Sergipe. Obrigado. Dr. Abud pede para fazer aqui uma manifestação ainda. Há uma frase que foi escrita por Públio Vigílio, 70-19 a.C., querendo homenagear o imperador Augusto sobre as obras que fazia em benefício do povo. Então ele escreveu numa parede: "Sic vós non vobis, não fazeis para vós". A UFS, instalada e organizada funcionalmente pelo Dr. João Cardoso,
seu primeiro reitor, é hoje um patrimônio de todos os sergipanos. De todos os sergipanos. Independente de sua contribuição para o desenvolvimento social, econômico e cultural, na oportunidade da comemoração dos seus 50 anos, congrega, somado seu corpo docente, discente, administrativo e de apoio, em seus diversos campos, uma população de aproximadamente 30 mil pessoas. Então, eu quero dizer a doutor João, não fizeste para vós, fizeste para todos nós. Lembrando que na sexta-feira, dia 8 de junho, às 17 horas, no auditório da reitoria, lá no campus, professor José Luiz de Campos, vai haver a solenidade oficial da Universidade Federal de Sergipe, com a outorga do título de doutor honoris causa, né, ao magnífico reitor, doutor João Cardoso. Antes de passar a palavra para o neto, que vai falar em nome da família, nós mandamos confeccionar 2 placas para que fique registrado aqui esse momento e pediríamos ao professor secretário de Estado da Cultura, doutor João Augusto Gama, que fizesse a entrega dessa placa, Roberto, aos familiares do doutor João Cardoso, registrando aqui essa solenidade. Por favor, convidando dona Juraci, por favor, para receber das mãos do doutor João Augusto Gama essa placa. Nós gostaríamos de parabenizar a Universidade Federal de Sergipe pelo Jubileu de Ouro, né? 50 anos, com uma ampla programação que vem sendo feita ao longo do ano e que inclui essa homenagem ao doutor João Cardoso, também essa justa homenagem dentro da programação oficial do Jubileu. E dizer que, desde o primeiro momento, a universidade se mostrou muito aberta e muito participativa, nomeando de pronto essa comissão para que pudesse coordenar todas essas ações. E ainda nos vai brindar aqui a saída com um livretozinho com os discursos aqui do doutor Abud e algumas fotos, né, que logo ali na saída do auditório. Então, reiterando o convite a todos para sexta-feira, 17 horas, é um horário melhor para o tráfego, tá? Esse horário melhor para chegar no campus lá da universidade. Vai ter a entrega, os professores vão com as paramentas da universidade e nós vamos com traje normal, passeio simples ou simples muque. Bom, passamos a palavra agora ao jovem Daniel Cardoso Leal, que falará em nome da família. Ilustres membros da mesa, queridos familiares e amigos, senhoras e senhores, boa noite. Eu sou, como o Lúcio falou, o Daniel, sou o primeiro neto de João Cardoso. Quando meu avô faleceu, eu tinha pouco mais de 9 anos, e apesar de muito novo, eu ainda consegui levar comigo algumas lembranças dele. Até hoje eu ainda faço algumas brincadeiras com a minha filha, que eu aprendi com ele. Ao longo da minha vida, eu fui aprendendo sobre a vida do meu avô e da importância de seus feitos para a sociedade. E hoje sou muito grato em poder presenciar o reconhecimento de seus pares no ano que seria de seu centenário. Em nome de toda a família, eu gostaria de agradecer à Academia Sergipana de Medicina, à Sociedade Médica de Sergipe e à Universidade Federal de Sergipe e a todos os demais envolvidos pela linda homenagem prestada. Não tenho dúvidas, de onde estiver, meu avô está muito feliz nos assistindo. Parabéns, Dr. João Cardoso Nascimento Júnior. Você fez história. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Agora sim, nós vamos passar a placa, né, em comemoração ao Jubileu de Ouro da Universidade. Nós preparamos também essa pequena lembrança, reitor, para que o senhor possa levar lá para o seu gabinete, que é uma lembrança da academia. Eu pediria ao doutor Anderson para que procedesse a entrega da placa à Universidade Federal de Sergipe, com a lembrança do seu primeiro reitor, a placa do Jubileu e ali a marca da academia, celebrando essa data da noite de hoje. Bom, um momento nostálgico, de emoção e saudade. A exibição de um documento da Universidade Federal de Sergipe, que eu tomei conhecimento hoje, através do professor Adriano,
Nós conseguimos puxar esse documento para mostrar aqui para vocês. E em seguida, um vídeo, um pequeno vídeo doméstico, né, com algumas imagens inesquecíveis, numa homenagem da Academia Sergipana de Medicina. Eu pediria aos senhores que pudessem apagar só essa primeira luz aqui. Esse material foi produzido pela Universidade Federal de Sergipe em homenagem ao Dr. João Cardoso. Vamos passar aí. Aí mostra a cerimônia de posse. Eu vou descer aqui para poder. A legenda está baixa ali. Ali está na foto o Dr. João Cardoso assinando o termo de posse. Da esquerda para a direita, o Dr. Lauro Porto. Newton Sucupira, à sua esquerda. E Dom José Vicente Távora. Isso é do Instituto Histórico Geográfico de Sergipe, em 1968. É uma foto do Conselho Diretor da UFS. Pode passar. Aí a mesa de cerimônia, nós vemos ali na mesa, vemos o professor Cabral Machado, né? Professor João. O segundo vice-reitor, o professor José Araújo Mendonça. Dom Luciano Cabral Duarte. Pode passar? Elodival Batista. Aí está um aspecto do plenário, o auditório completamente lotado, com o coral do Instituto de Educação Rui Barbosa, se apresentando sob a regência do inesquecível maestro, professor Leozírio Fontes Guimarães, fundador da Sofise. Pode passar. Pronunciamento Dom Távora, ou Dom Cabral, pode passar, Dom Luciano. Aí está a leitura da ata por Vilma Oliveira Leal, primeira secretária do Conselho Diretor. O governador Loival Batista assina o livro da ata ao lado do Manuel Cabral Machado e Dom Luciano Cabral Duarte, 68. Pode passar. Manuel Cabral Machado assina o livro de ata ao lado de Dom José Vicente Távora e Loival Batista. Dom Távora sempre muito alegre. Ali, Nilton Sucupira assina o livro de ata ao lado de Dom João Cardoso e Dom José Vicente Távora. Próximo. Mais uma cena. O Valdemar Fortuna de Castro assina o livro de ata ao lado do José Araújo Mendonça. Assinando o livro aí, José Araújo Mendonça. Nós vimos ali, volta aí, por favor, dá para voltar? Queria registrar ali a presença do Dr. Augusto Leite, né? E Carlos Alberto Sampaio. Pode passar. Pare um pouquinho nessa foto, né? O fotógrafo foi muito feliz nesse momento, que colheu essa foto aí. Que quando eu falei a minha introdução, eu falei que era um ser iluminado ali, porque apareceu aquela areola ali. Pode passar. Isso é do teto. Está aí a Universidade Federal de Sergipe, sua composição, professor Ângelo. Né? Pode passar? Pronto. Então, continuando, peço aos senhores que continuem na minha posição. Vamos mostrar esse videozinho. Um vídeo muito rápido, mas deixa representada toda essa emoção aí por esse momento.
Pode sentar. Retornamos a palavra ao Dr. Roberto César Pereira do Prado para suas considerações finais e proceder ao encerramento da sessão. Solicitamos que seja mantido esse dispositivo, as pessoas nos seus lugares, todos sentados, e convidamos só os acadêmicos de medicina e demais academias aqui no plenário para, aqui atrás deles, nós fazemos uma foto oficial. E depois a família, ok? Então, Dr. Roberto César. Não podíamos deixar de encerrar essa sessão sem fazer o agradecimento ao nosso secretário-geral, Lúcio Prado, que nos honrou com toda a organização, inclusive desse vídeo, que ficou magnífico. Ele tinha me falado, mas ficou realmente muito bom, Lúcio. Então, a academia agradece esse empenho. Agradecer aqui a presença do magnífico reitor, da Academia de Letras, Gama, muito bom, Gama, brilhante. Eu acho que eu tinha visto esse seu artigo, mas agora eu ouvi com mais atenção, foi bom reouvi-lo, foi muito bom. Foi uma noite magnífica, agradecer a toda a família, e vamos fazer uma foto aqui com todos. Foi realmente muito emocionante, hein, Silvana? Ele me falou desse vídeo, mas agora que eu senti a emoção como se fosse da família também. Então, vamos, declaro, encerrada a sessão e vamos fazer a foto